Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que Jesus Cristo é o nome mais famoso, mais conhecido em todo o planeta. Mas apesar disso, na mente de muitas pessoas ainda existe uma grande confusão para entender de fato quem é Jesus na Bíblia. Esse é o tema do vídeo de hoje. Quem é Jesus na Bíblia? Se você se interessou pelo vídeo, eu já te peço que você deixe o seu like. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva e vambora pro vídeo. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. E ungido é Machia em hebraico, que em português significa Messias. Ou seja, Cristo vem do grego e Messias vem do hebraico, e ambos significam ungido. Na cultura hebraica, a unção com óleo era um sinal que representava que uma pessoa era enviada da parte de Deus para um determinado cargo ou uma função. Então, chamar Jesus de Cristo significava chamar ele de enviado de Deus. Na Bíblia inteira encontramos diversos títulos atribuídos a Jesus ou diversos adjetivos ligados a ele. Mas nós vamos aqui separar alguns que são mais diretos, que apontam de maneira mais direta para, de fato, quem é Jesus Cristo. Primeiro eu gostaria de ver com vocês alguns textos onde outras pessoas falam quem é Jesus. E depois a gente vai ver alguns textos do próprio Jesus falando quem é ele. Isaías, que viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo, era considerado um profeta messiânico, porque ele falava do Messias. Então, Isaías já apontava para Jesus Cristo. Em Isaías 9:6 ele escreve: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Isaías foi o primeiro em toda a Bíblia a chamar Jesus Cristo de filho. Um filho nos foi dado. Ele fala isso dando entendimento de que Deus estaria enviando o seu próprio filho à terra. E para entender o que significa chamar Jesus de filho de Deus, a gente precisa entender que naquela época esse significado era muito mais forte e profundo do que é nos dias de hoje. Hoje em dia, esse significado se esvaziou bastante. Nos dias de hoje, se eu digo que alguém é filho do seu pai, eu estou dizendo que ele é um descendente biológico, que talvez ele tenha sido criado, educado, sustentado pelo seu pai. E basicamente isso, salva algumas exceções. Agora, naquela época, na cultura israelita, falar que alguém era filho do seu pai era como dizer que ele era uma representação do seu pai, como se ele fosse uma continuidade, uma extensão do seu pai. Naquela época, um filho tinha a responsabilidade de levar à frente o legado do seu pai e dar continuidade à história que o seu pai já escrevia. Então, por exemplo, quando alguém naquela época chamava Jesus de filho de Davi, essa pessoa estava trazendo para Jesus Cristo a questão da linhagem real, dele ser descendente de um rei. Ou seja, a pessoa estava indiretamente chamando Jesus de rei. Assim como Davi foi rei dos judeus, chamar Jesus de filho de Davi seria como reconhecer Jesus como rei dos judeus, como se Jesus fosse uma continuação. Por isso que naquela época era tão importante, e a gente vê muito na Bíblia versículos falando sobre genealogia, mostrando desde Adão, por exemplo, até Jesus Cristo, desde Abraão até Jesus Cristo, ou seja, mostrando toda a linhagem, porque toda ela era importante. Naquela época o significado era muito forte. Então, quando se falava que Jesus era filho de Deus, era como se de fato Jesus fosse a extensão do próprio Deus, como se Jesus fosse o próprio Deus na terra, a representação de Deus. Então era muito mais forte do que falar hoje que alguém é filho de outro alguém. E o profeta Isaías, ele confirma essa ideia quando ele mostra que no mesmo versículo que ele fala um filho nos foi dado, ele também diz que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora a gente vai ver o que João fala sobre Jesus Cristo em 1 João 1, versículos 1 e 14. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
Aqui João se refere a Jesus Cristo como a palavra que estava no início, estava com Deus, e João ele deixa bem claro que a palavra é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz o seguinte em Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tal afirmação de Paulo dispensa qualquer explicação ou comentário, né? Agora a gente vai ver Jesus falando sobre si mesmo. João 14,6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui Jesus não só afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele também diz que ninguém vem ao Pai. Perceba que ele não está dizendo que ninguém vai ao Pai, ele está dizendo ninguém vem ao Pai, dando a ideia de que o Pai está contido nele. E essa é a questão. Olha o que ele vai dizer nos próximos versículos. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Aqui a gente vê Jesus explicando com todas as palavras que quem olha para ele está vendo o Pai. Ou seja, quem olha para Jesus vê o próprio Deus. Agora, esse último versículo que a gente vai ver é para fechar com chave de ouro. Aqui Jesus estava numa discussão acalorada com os fariseus, que chamavam Jesus de mentiroso. Aí Jesus falou que eles eram mentirosos, eles eram filhos do diabo, porque o diabo era o pai da mentira. Então eles afirmavam não, que eles eram filhos de Abraão. E aí Jesus fala para eles que se eles fossem filhos de Abraão, eles estariam recebendo a Jesus, porque foi o que Abraão fez. E aí olha o que está escrito em João 8, de 56 a 58. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Galera, aqui Jesus usa a mesma expressão que foi usada com Moisés na sarça ardente, quando Moisés perguntou para Deus qual era o nome dele. Ele falou: Eu sou. Aqui Jesus falou a mesma coisa. Jesus aqui mostrou para eles que, de fato, ele era o próprio Deus na terra. Dizer que Jesus é o Filho de Deus não está errado, porque na Trindade ele é o Deus Filho. Mas você falar que Jesus é o Filho de Deus é você dar um significado raso para quem de fato é Jesus Cristo, porque de fato ele é o próprio Deus. O nosso Deus, o Deus dos cristãos, é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo, ou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não esperem que eu explique como pode três ao mesmo tempo ser um. Não tem como a gente entender isso. Mas se a gente pudesse entender tudo a respeito de Deus, ele não seria Deus, né? Nós somos a criatura tentando entender o Criador. Nós somos a parte tentando entender o todo. E a gente não vai conseguir. Agora, galera, pensando bem, a gente precisa olhar para aquilo que é mais importante. Jesus é o próprio Deus que pisou na terra, que veio a esse mundo, e ele não veio por acaso. Ele veio para entregar a sua vida por você. Ele veio para entregar a sua vida por mim, por todos nós que estávamos perdidos e que não tínhamos como pagar pela culpa dos nossos pecados. Então ele veio ao mundo e entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e eu espero que ele também seja o seu Senhor e Salvador. Se você ainda não entregou a sua vida a ele, se você ainda não reconheceu ele como Senhor da sua vida, faça isso agora. Faça isso hoje. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, que ele fará tudo aquilo que você precisa. Ele já fez, na verdade, o mais importante para você ser salvo, que é pagar um preço que você nunca seria capaz de pagar. Então guarde isso. Jesus é Deus que pisou na terra e veio pessoalmente te salvar. Que Deus nos abençoe e que Deus guarde cada um de vocês. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se ele te agregou valor, se ele te trouxe informação, eu já peço que você compartilhe com seus amigos, que se foi bom para você, pode ser bom para eles também. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa o seu like. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.